bem-vindo à nossa terceira aula de alquimia moderna. E hoje eu quero mostrar para você um pouquinho sobre o elixir. Então eu vou te mostrar aqui uma garrafa que tem um elixir de gengibre, que é para vitalidade, vigor, para a pessoa ficar mais saudável. É para saúde mesmo. E esse aqui tem um elixir dos dragões de chocolate com pimenta para também vitalidade, mas eu fiz mais focado em prosperidade, embora também sirva como proteção. Mas até você chegar nesse estágio de ter os seus elixires em garrafas prontinhos para beber, prontinhos para dar para quem você quiser, você vai ter que passar por algumas coisas, tá? E eu trouxe aqui um pouquinho, né, do que você vai precisar ter em profusão, ter bastante para fazer os seus elixires. Para começar, a gente vai repetir o que a gente precisa para fazer um elixir, assim como a gente precisa para fazer pós-poções e tudo mais. São 4 elementos, né? É o agente ativo, o catalisador, o potencializador e o irradiador. E eu achei muito interessante que o Sandesh, lá no nosso grupo de alquimia, né, nosso primeiro grupo da aula, ele deu uma ideia muito legal, que já estava assim ruminando, já estava assim aquele ruído no meu ouvido, mas eu não estava conseguindo pensar, não estava conseguindo achar. E ele achou, porque ele é um gênio, então ele achou. Ele ligou cada um desses elementos aos 4 elementos, a cada um dos 4 elementos. E isso nos liga à alquimia clássica. Eu não lembro de ter citado isso na nossa primeira aula que falava sobre a alquimia clássica, mas o Demócrito da Jônia, ele era um filósofo grego e ele é que começou com a ideia de elementos atômicos, né? De que todas as coisas eram feitas de pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Só que essa ideia dele não pegou, né? Não estava no momento. E o que pegou logo depois que essa ideia dele saiu de cena foi justamente a ideia de que todas as coisas eram feitas, tinham como base 3 elementos, que eram o fogo, o ar e a terra. Não, o fogo, o ar e a água. E aí chegou o Empédocles, que é outro filósofo grego, e ele adicionou a terra. E aí sim fechou os 4 elementos. E ele estabeleceu que esses 4 elementos eram elementos raízes, ou elementos básicos para você realizar qualquer coisa, que tudo tinha por base esses 4 elementos. Aristóteles depois continuou com essa ideia e até hoje nós estamos trabalhando praticamente com tudo ligado aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, né? E eu achei isso muito legal porque a ideia do Sandesh conecta perfeitamente a nossa alquimia moderna com a alquimia clássica, que também tem muito a nos ensinar. O que a gente está fazendo aqui é transformar a alquimia em algo mais fácil, algo mais simples, algo que seja viável para uma pessoa comum fazer. Porque, como eu falei, alquimistas clássicos, alquimistas dos tempos antigos, eles precisavam de um laboratório, de muito dinheiro para fazer suas pesquisas e tudo mais, né? E a gente aqui está trabalhando no sentido mais até natural de fazer chás, licores, garrafadas, óleos, enfim, tudo que for possível fazer para melhorar a nossa vida, melhorar a vida daqueles que nos cercam, mas com conhecimentos que até nossos avós já tinham, né, nossos antepassados já trouxeram. Então, vamos lá. Atualizando então o nosso conhecimento do que a gente precisa para fazer as nossas coisas. O agente ativo. O que seria o agente ativo? Ele seria o elemento fogo. É o que dá o início, é o que vai dar a alma da poção. O agente ativo é aquilo que geralmente dá o nome da poção, é aquilo que é o mais importante daquela poção. Por exemplo, neste elixir de vitalidade, é um elixir de gengibre com caramelo. Então o agente ativo daqui é o gengibre, por isso a vitalidade. O agente ativo deste elixir dos dragões é o chocolate, e no caso ele tem 2, e a pimenta é importante pra caramba aqui também. Então seria o cacau e a pimenta, porque é um chocolate amargo. Então o agente ativo, ele é o que dá
o início de tudo, ele é aquela fagulha que vai dar a essência principal que você quer da sua poção. O catalisador. O catalisador é aquele agente que vai unir todas as outras coisas sem necessariamente mudar a essência individual de cada uma. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu trouxe... Calma, gente, ó. Não vou beber, não bebam. O conhaque, que pela sua coloração, ele é muito bom para trabalhar em elixires de prosperidade. Mas você também pode utilizar a aguardente, a vodka e qualquer destilado. Além, óbvio, da água. Ah, Ed, eu não posso beber. Depois a gente fala sobre isso, mas a princípio, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa que faça a união dos elementos que você vai estar utilizando para o seu elixir ou para a sua poção. Então ele seria, o catalisador seria o elemento água, porque o elemento água é quem une, e ele une através do amor, da emoção, né? Então esta união viria do elemento água. O potencializador seria o elemento que vai dar mais força para a sua poção. Então ela vai fazer o quê? Ela vai nutrir a sua poção. Essa força que ela vai dar para que ela possa fazer o que ela tem que fazer seria o elemento terra. Então nós temos no potencializador a referência ao elemento terra. E o irradiador? O irradiador, ele geralmente é um símbolo. E esse símbolo, ou oração, ou encantamento, ou pantáculo, ele vem de um conhecimento. Então ele vem com o conhecimento fazer com que a poção irradie o que ela precisa irradiar. E com o irradiador como elemento ar, nós fechamos os 4 elementos que vão compor o nosso elixir, a nossa poção, o nosso pó. Nessa aula nós vamos nos concentrar no elixir. Assim fica mais fácil de você focar, né, um pouquinho em cada uma das coisas que a gente vai fazer. Pelo elixir, você vai entender já por tabela como funciona a poção, como funciona o pó, como funcionam as outras coisas. Espero que você curta. Bom, vamos lá. Eu primeiro quero te mostrar algumas coisas que você vai precisar, como eu falei, ter em profusão, ter em quantidade para realizar os seus elixires. Não é nada de 7 cabeças não é nada absurdo. Para começar, a gente vai precisar de uma panelinha de ágata, tá? Essa daqui é bem simplesinha, você compra em casa de vídeo, você compra em casa de umbanda, e não é muito cara. Essas pequenininhas mesmo servem. Por quê? Porque muitos dos elixires que nós vamos fazer são chás. Né? O chá, ele é um elixir maravilhoso. A questão do chá é que ele tem que ser tomado na hora, é que nem suco. Sucos também podem ser encantados. Mas lembre-se, eu vou dar todas as dicas aqui para o elixir, porque depois você vai ter vários outros rituais onde você vai me ver preparando, fazendo determinados rituais. Então aqui você vai ver bastante da teoria. Por que a ágata? Porque o alumínio, que é o material da maioria das nossas panelas, ele tem uma tendência a quebrar a energia de um feitiço. Então é melhor você não utilizar. Então você pode utilizar uma panela de ferro, mas elas são mais raras, mais difíceis de lavar, mais difíceis de carregar, porque são pesadas e mais caras. Então eu não estou sugerindo a panela de ferro, mas se você tiver, tudo bem também, é melhor ainda. A de aço inox não é ruim, se você tiver, beleza. A de teflon não é boa para magia. Não me pergunte por quê, porque eu não lembro mais. Mas eu lembro que ela não era boa, muita coisa que eu estou falando para você também foi feita em base de teste. Eu fui lá e fiz. Então, por exemplo, os melhores testes que eu fiz, os melhores resultados que eu tive, foi com ágata e com ferro. Panela de ferro, eu tenho, né? Tipo um caldeirão mesmo. As outras, o resultado não foi muito bom, foi meio fraco. Um outro teste que eu fiz, isso utilizando pêndulo e também utilizando... acompanhando o resultado depois que você faz o elixir, o banho, ou seja lá o que for, né, uma poção ou pó. E os melhores resultados sempre são daquelas coisas que você faz. Por exemplo, eu falei de suco. Ed, então se eu pegar um suco de caixinha no mercado e encantar, ele vai ter o mesmo poder que um elixir que eu fizer ali desde o começo? Não, não vai ter, tá? É impressionante, tem alguma coisa, quando já vem pronto, eu acho que ele já vem com uma determinada energia, ou ele tem muita química, eu não sei qual o problema, mas quando você vai encantar um alimento,
ou um suco, alguma coisa que já esteja pronta, ele não pega tanto a energia como pegaria se você fosse fazer desde o começo. Eu fiz esse teste usando o pêndulo, e o pêndulo ele girava bem devagar quando eu encantei uma coisa já depois de pronta, eu mesma fiz, e encantei uma coisa durante todo o processo. Aquela que eu encantei durante todo o processo, o pêndulo girava assim, força pra caramba. E aquela que eu encantei depois de pronta, ele girava bem devagar. E os resultados da primeira foram bem melhores do que os resultados da segunda. Então, para você ter um bom resultado, você precisa fazer desde o começo, ou pelo menos do maior número de etapas que você puder participar com energia, você deve participar. Então, já separa uma panelinha que você vai estar utilizando para fazer os chás, ou muitas vezes você tem que fazer o chá de metal, chá de pedra, chá de ouro, que basicamente consiste em você colocar moedas ou ouro, peça de ouro, né, um anel, um cordão, uma aliança, ou determinados cristais, e nos cristais você não ferve, mas os outros metais você vai ferver por uns 3 minutinhos e depois deixar descansando. Então isso você também já tem uma água, né, específica. No Elixir nós temos uma coisa que é o catalisador de poder. O catalisador, lembra que eu falei que pode ser o álcool, pode ser a água, pode ser o líquido, né, no caso, que vai fazer a união dos outros elementos. Se você for utilizar a água, você pode pegar uma água que já vem com uma energia boa, uma energia forte, uma energia antenada com o que você já vai fazer. Aí você pergunta, mas onde eu vou achar essa água? Bom, você tem a água de aleluia, que é uma água que você colhe no sábado de aleluia ao meio-dia, quando existe 2 sóis, ai meu Deus, você olha para a água e olha para o sol, e por algum motivo bizarro aparecem 2 sóis ao meio-dia. Pode ser uma ilusão de ótica, pode não ser. O que eu sei é que eu fiz essa água, é maravilhosa, é uma água que serve para tudo. Só dá para fazer no sábado de aleluia ao meio-dia, e obviamente tem que ter sol. Teve dias que eu não fiz porque estava chovendo e tudo mais. Outra água boa é a água de chuva, e dependendo da chuva, você tem a chuva de primavera, a chuva de verão, a chuva de inverno. Então cada uma dessas chuvas tem um poder específico, e cada uma dessas chuvas também varia de acordo com o dia. A chuva de domingo é diferente da chuva de quinta, da chuva de segunda, da chuva de terça, da chuva de repente de um dia mágico, de uma lua cheia, de uma lua azul. Enfim, tem vários tipos. Nenhuma chuva vai ser igual a outra. Tem a água de uma cachoeira, que se você pegar com permissão, vem também com um poder muito grande, um poder às vezes dos elementais. Que mais? Tem águas abençoadas. Você pode pegar uma água, até uma água benta de igreja que tenha sido bem abençoada, porque tem padre que não tem uma energia boa, tem padre que tem energia muito boa. Então tudo vai depender do tipo de água que você tem. Não existe um padrão, não existe assim, todas as bruxas têm água disso, daquilo, não tem. Você tem a água que você encontra. Uma água que eu gosto muito de ter, eu tenho bastante, tenho armazenado umas 2 garrafas ainda, é a água de relâmpago. A água de relâmpago me foi passada pelos meus mentores. É uma água que você colhe no dia que tem uma tempestade de relâmpagos. É claro que tem que ser muito cuidado, né? Você vai correndo, bota lá o balde, sai correndo e deixa ali o máximo de água que você puder. A água de relâmpago, ela pra mim funciona muito bem com todas as poções ligadas a Uriel, porque Uriel é o senhor dos relâmpagos. Então você pode fazer qualquer poção que tenha a ver com as entidades que trabalham com relâmpagos, e trazem também, não é nada de ruim, ela traz mudanças, traz coisas rápidas, mudanças rápidas, boas para elixir ou poção de proteção. Então tem umas coisas interessantes com a água de relâmpago. Enfim, o catalisador vai ficar a seu critério, dependendo do que você for fazer. Ed, não tem nenhuma dessas águas. Tudo bem, você vai usar água filtrada, água mineral, nenhum problema, tá bom? Eu gosto de sempre fazer um símbolo mágico e irradiar o catalisador antes de começar o ritual. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer um chá.
Então eu vou pegar a água primeiro, vou fazer uns símbolos, podem ser símbolos reikianos, podem ser as estrelas dos dragões, podem ser simplesmente um pentagrama, pode ser o símbolo da cruz celta, que é uma cruz de braços iguais dentro de um círculo, podem ser espirais, o símbolo que você quiser. É apenas um símbolo para dar um poder maior para aquela água que de repente é uma água mineral simples, é uma água normal. E é assim que você faz o símbolo, você pode simplesmente empurrar com a mão a energia, imaginando o símbolo em luz, penetrando na água. A sua água já vai ficar com uma energia diferente. Isso você percebe, você pode fazer testes com isso, experimentando a água. Uma água irradiada com determinados símbolos tem um sabor. Água que não tem símbolo nenhum tem um sabor, e água que é irradiada com outros símbolos tem outro sabor. Tem águas que chegam a ser doces, é uma coisa fantástica. Se você quiser saber, até assim, quiser ter mais certeza ainda de que o Elixir tem um poder fantástico, que ele muda mesmo os seus padrões de dentro para fora de uma maneira fantástica, de uma maneira mágica, você dá uma olhadinha nas pesquisas do Dr. Emoto, que está na internet. Ele foi citado no filme Quem Somos Nós, que fala sobre física quântica, e ele fez uma experiência que, como eu falei, para mim, tinha que ganhar o prêmio Nobel, que para mim é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi. Ele fotografava, ele pegava a água e ele fotografava a água congelada, os cristais de água, para mostrar como eles eram depois de receber determinadas influências. Essas influências podiam ser palavras escritas ou palavras faladas, podiam ser energia, e mostrava realmente que as águas que tinham palavras positivas, sentimentos de gratidão, perdão, eu te amo, elas vinham com cristais maravilhosos, pareciam, nossa, flocos de neve, parecia uma coisa, um efeito especial bonito. E aquelas que vinham com palavras, eu te odeio, quero que você morra, assim, você é horrível, enfim, palavras pesadas, elas vinham todas parecendo fungos, pareciam horríveis, né? Então você imagina você colocando a água, fazendo um elixir, por exemplo, e você coloca uma energia negativa naquela água, que é o catalisador, ela já vai acabar com o resto do seu elixir. Então você vai ter que ter muito cuidado também com a sua energia na hora de trabalhar nisso. Eu nunca faço poção, nada que tenha a ver, que vá irradiar energia para outras pessoas, se eu estiver com uma energia meio bamba, meio ruim. Isso inclui se eu estiver resfriada, cansada, chateada, porque eu sei que não vai sair, especialmente se eu estiver cansada, o troço vai sair mais fraco do que deveria. E se eu estiver com uma energia meio baixa, ele vai sair também com uma energia baixa. Então eu prefiro esperar ficar bem para poder fazer as coisas decentemente. É melhor esperar e fazer direito do que fazer correndo e entregar um troço poluído, um troço ruim. Então, se você puder dar uma olhadinha, eu vou tentar lembrar de colocar na apostila um pouquinho que eu tenho sobre ele, mas, como eu falei, não é difícil de você encontrar essa pesquisa por aí, tá bom? O Elixir, ele tem um valor especial porque ele funciona de dentro para fora. A poção você toma banho, o Elixir você bebe e você pode dar para alguém beber, né? Então, quando você está colocando algo para dentro de você, você tem que pensar com muito cuidado o que você está fazendo. Por quê? Porque o Elixir ele vai funcionar de uma maneira, creio eu, até mais impactante do que uma poção. A poção ela vai trabalhar no seu campo áurico. Então pode ser que o seu campo áurico, se a poção não estiver boa, o seu campo áurico fique meio assim. Mas logo depois você toma outro banho, com outra poção e já vai melhorar. Agora o Elixir, como é que você faz? Você já bebeu, né? Então você tem que fazer o Elixir com muito carinho, porque ele vai trabalhar por dentro, energeticamente, e ele vai muitas vezes atuar em determinados órgãos do seu corpo que tem a ver com determinadas emoções que você está vibrando, né? Então é uma coisa bem legal, é muito mais até complexo do que o que eu vou ensinar nessa primeira parte do curso, tá? Mas eu acredito o seguinte, o que eu vou ensinar para você funciona. Se você quiser muito saber mais, aí você vai pesquisar sobre os órgãos internos, a acupuntura, você vai pesquisar sobre outras milhares de correspondências que você vai encontrar para adicionar ao seu conhecimento de alquimia moderna.
Mas por enquanto eu prefiro me ater ao simples, porque se eu começar a complicar você vai cansar. Então vamos lá, é o simples. O que eu vou te ensinar aqui funciona, é simples, qualquer pessoa vai conseguir fazer. É só seguir essas instruções. Então eu já falei da panelinha, que é muito importante que você tenha. É bom, se você vai fazer mais de um elixir, se você vai querer se especializar um pouco nisso, eu te aconselho a ter mais de um destilado na sua adega. Ter uma vodka, uma aguardente, um conhaque já é o básico, tá? Um vinho também é legal, tem uns elixires baseados no vinho bem legais também. E você vai ter também uma profusão de potinhos com boca larga, tá? Tá aqui. Esse aqui acho que é de mel, tá? Então você tem os potes que você vai reaproveitar da sua própria cozinha. Esses aqui já são mais comprados, né? Com tampa de rolha. Esse aqui também, ó. Esqueci. Tá aqui. Ó. Então você tem aqui os potes e eles têm que ter boca larga. Aí você fala, mas por que boca larga? Porque alguns dos elixires que você vai fazer, eles vão utilizar frutas aos pedaços. Eles vão precisar maturar por algum tempo. Existem rituais mais simples e mais complicados. Eu não estou nem falando da parte ritualística por enquanto. Por enquanto a gente já fala da parte prática. Então você vai precisar de um boca larga para facilitar a tua vida. E outra coisa, você vai precisar de um boca larga muitas vezes para colocar um cristal dentro da sua poção, dentro do seu elixir. Especialmente se você quer que o cristal, vamos dizer que eu quero que esta labradorita, que é a coisa mais linda, labradorita, né? Eu quero que esta labradorita seja o agente ativo da minha poção. Então, por mais que seja um elixir de camomila, eu quero que a labradorita seja o elemento ativo. Então, ela tem que estar em contato direto com o seu elixir. Ela não pode estar perto, simplesmente. Porque se ela estiver perto, ela vai ser uma irradiadora, ou melhor, vai ser uma potencializadora, não vai ser um agente ativo. Então, o agente ativo, ele tem que estar sempre em contato direto com o catalisador, ou seja, tem que estar realmente fazendo parte ali da tua receita, tá bom? Beleza, então essas são as coisas que é legal de você ter. Uma outra coisa que eu sugiro que você tenha é um pin, porque o pin, ele tem a capacidade de equilibrar todos os seus chakras. E se ele faz isso por você, ele também faz isso pelos elementos que você vai estar trabalhando. Então você pode utilizar um pin nos cristais para dar uma equilibrada neles, ou na água, ou no destilado, se você quiser. É uma boa aquisição, serve para várias outras coisas dentro do mundo ritualístico também. Você vai precisar de muitos e muitos cristais. Todos os cristais que você puder ter, você vai precisar, tá? Os meus já estão até com pó, não é poeira, não é pó mesmo que fica em cima deles. Então são cristais, desde cristais assim rústicos, né, que são não são rolados, né, até o cristal rolado mesmo, né, como esses aqui. E você vai precisar, tem uns que são, ó, esses são super legais, que são em formas, né? Esse aqui é uma forma de estrelinha e tudo mais, e nem devia estar aqui que ele é muito sensível, né? Tem esse aqui que é o cabelo de fada, todo roladinho também. Então assim, não existe isso, tem gente que fala, na magia só pode usar o cristal bruto. Não, não é, você pode usar o cristal rolado, inclusive na magia você pode utilizar o cristal que é líquido, como é o caso desse aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Cheio de pó, tadinho. A última coisa que eu fiz com ele tinha bastante pó e eu não cheguei a limpar direito. Pó de prosperidade que está dourado. Então você vai utilizar esses cristais, que são cristais líquidos, são pesados, são caros, também não são muito baratos. Eu gosto dos grandes. Por que eu gosto dos grandes? Porque os grandes, eu gosto muito de fazer isto aqui, ó. É um truque para você aumentar a energia do seu elixir. É uma pirâmide e ela pega a energia e vai irradiar constantemente para o seu elixir. Então, por isso a boca larga e por isso também cristais grandes, tá? Se você puder, tenha cristais que tenha formatos específicos. Por exemplo, um quartzo rosa em forma de coração é absolutamente tudo de bom. Eu tenho uma selenita em forma de coração, é que ela não está aqui. Não, ela não está aqui, ela está em outra... Eu tenho várias outras bandejas de cristais. Uma selenita em forma de coração que eu trouxe de Glastonbury, na Inglaterra, que é um lugar super mágico. E aquela selenita, ela faz
excelentes poções para acalmar o coração, para a limpeza emocional, para a cura emocional, porque a selenita também ajuda a limpar. E o quartzo rosa ajuda também. Então, o coração é perfeito se você conseguir pedras em forma de coração. Outra pedra em formato interessante, aliás, tanto a pedra quanto o formato, é a ametista. Eu tenho uma ametista em forma de pentagrama, que está aqui, é um pentágono, mas tem um pentagrama interno. A ametista é uma pedra que, assim como o quartzo branco, você tem que ter pra caramba, porque ela é uma super coringa. A ametista, ela trabalha com prosperidade, com abundância, com cura emocional, com cura do karma, queima de karma, proteção, transmutação, sabedoria, conhecimento. Ela é infinita, então ela tem infinitas possibilidades. Quantas ametistas você puder ter, melhor. E se você puder ter algumas em outros formatos, melhor ainda. Então eu tenho uma em forma de pentagrama. Esses cristais que são em forma de pentagrama, hexagrama, octógono, eles são muito bons porque eles têm uma estrela interna. Então é ótimo para você trabalhar especialmente com magia dos dragões, se você quiser fazer elixir com a energia deles. Aqui eu tenho não é bem um dodecaedro, tá? Eu não sei quantos lados tem porque eu nunca parei para contar. Mas esse cristal é maravilhoso. Ele é um quartzo branco. Ele era lisinho antes de eu começar a trabalhar com ele. E aqui por dentro você já pode ver que tem muitos fantasmas. Não sei se dá para ver daí, mas está todo anuviado, já está cheio de fantasmas dentro. Quando o cristal tem fantasmas dentro, ou seja, aquelas nuvens que você vê cheias de pontinhos, é porque ele está crescendo, ele está evoluindo. Porque todos esses cristais, eles possuem uma alma dentro deles, então eles também estão trabalhando, né? Então todos esses meus cristais aqui, eles são trabalhadores, inclusive eu estou devendo a eles porque eu não faço nutrição neles há muito tempo, porque tem tempo, tadinho, então eles trabalham pra caramba, e quanto mais eles trabalharem, mais rápido eles vão evoluir, porque eles também estão aqui para evoluir. Outro formato que eu acho que você deve ter é o ovo, tá? Esse é um ovo que eu tenho, também era mais lisinho, agora tá tudo parecendo uma pedra de gelo já. Dentro está cheio de formatos. O ovo, de todos os formatos, ele é excelente para você trabalhar com início, com novos projetos, com recomeço e com outras coisas também, surpresas, novidades. Então o ovo ele é muito rico em significado. Se você não quiser saber mais ou menos o que é cada formato, eu sugiro de repente você dar uma olhadinha no dicionário de símbolos, por exemplo. Então você pega, por exemplo, um cristal em forma de borboleta. O que significa a borboleta? A borboleta ela é mundialmente conhecida por ser um símbolo de superação e de transmutação e de morte e renascimento. Então você pode trabalhar isso numa poção, numa pedra em forma de borboleta. Tá bom? Então assim, tem muita coisa legal que você pode fazer. Acho que aqui eu não tenho mais nenhuma assim de formato interessante. Aqui eu tenho uma outra, o quartzo branquinho. Esse tá bem branquinho ainda, né? Acho que ele não trabalhou tanto ainda, que é também um pentagrama. Tem uma estrela de 5 pontas dentro dele, tá? Então assim, todas esses cristais, tem os cristais em forma de caveira, também são ótimos para trabalhar com questões de saúde, com questões mentais, pessoas que estão ficando já meio birutas, sabe, tem um problema mental mesmo, de ansiedade ou perturbação mental mesmo, você pode utilizar um cristal em forma de crânio para fazer um trabalho de um elixir para a mente. Enfim, as possibilidades são infinitas. O que eu mais gosto da alquimia, e é por isso que eu estou tão empolgada, é que a alquimia é infinita. Você pode fazer qualquer coisa com a alquimia. Então, se você tem um problema muito específico, você fala, e agora? Quem poderá me ajudar? A alquimia aparece. Eu! Sim, a alquimia vai conseguir te ajudar. A questão tem que ter o conhecimento para você poder fazer exatamente aquilo que é necessário, né? E é por isso que essa aula serve. Eu espero passar com essa aula e a apostila que acompanha, porque a apostila vai ser muito importante, porque eu não vou ficar falando aqui para você a lista de todos os cristais, todos os formatos, todas as ervas, todas as frutas que você precisa saber o que faz. Isso vai estar na apostila. Isso é uma coisa boa. Na apostila vai ter pelo menos uma lista básica. Não vai ser uma lista muito completa, mas vai ser uma lista básica para você começar a se mexer. A partir daí, você tem que manter os seus estudos, a sua curiosidade em dia. Tem um livro que eu gosto, que é um livro dos símbolos, que ajuda muito quando você quiser saber um pouco mais sobre símbolos, tá? Ai meu Deus, é o Dicionário dos Símbolos. Ele não está aqui porque ele fica mais lá dentro, eu uso mais lá dentro. Ele é de 2 franceses, eu acho.
que é uma ele é grosso e ele vai falar ele vai descrever determinados símbolos em todas as culturas. Vai dizer o que significa em todas as culturas, assim, pelo menos umas 7 culturas ele vai colocar. Então é bem legal para você saber que algumas coisas significam. Mas coisas como um quadrado, um ovo, um cubo, já vai estar na sua apostila também. Então é bem mais tranquilo para você descobrir o que você pode usar. Eu acho ótimo você ter cristais de todos os tipos. Um outro cristal que eu acho que você tem que ter, especialmente para fazer poção, é a torre. Aqui eu tenho uma torre pequena. A torre é um cristal normal, né? Que tem uma ponta para cima e embaixo ele é liso, para poder ficar em pezinho. E a questão é a mesma. Você tem uma torre, você coloca dentro do pote, em pé, e você vai ter ela irradiando energia, porque a torre funciona puxando energia de cima e espalhando pela base. Irradiando, assim, a energia vem de cima e vai irradiar para o elixir inteiro através da torre. Quanto maior a torre, mais forte vai ser o poder. E outra coisa, se você vai trabalhar com pedras deste tamaninho, você vai precisar de potinhos pequenos. Você não vai poder trabalhar um pote muito grande com cristal muito pequeno. Você precisa de cristais maiores. Então, quanto maiores os cristais que você tiver, mais elixir você vai poder fazer. Quanto menores, menos elixir você vai fazer. Ok? Então, beleza. Então, agora, a outra coisa que você tem que ter é o que eu chamo de irradiador. Os irradiadores, como eu falei antes, lá no começo, são ligados ao elemento ar porque eles trabalham com a parte do conhecimento. É um conhecimento que vai aumentar o poder daquela poção, para que ele possa irradiar, para que ele possa fluir. Então, o nome é irradiador por um bom motivo. E não é que você não possa usar pantáculos em elixires, eu até uso, mas tem uma coisa que eu acho mais legal para usar em elixir. Então eu vou mostrar aqui para você o meu livro. Inclusive ele tá meio soltinho aqui, que ele já é bem velhinho. E aqui, ó, eu tenho meus tarôs. Então, o tarô, vou pegar aqui, vou pegar 2, pronto. Tem vários tarôs aqui, fica aí tarô. O tarô tá fugindo, peraí. Volta tarô. Tá, então tem aqui 2 tarôs. Um cigano, que é um baralho cigano, na verdade, não é um tarô. Que é um excelente irradiador. Porque tem imagens ricas, imagens belíssimas, né? E que você vai poder trabalhar como um irradiador para o seu elixir ou a sua poção. Aqui também vai. Esse conhecimento vai servir para as outras aulas também. A gente vai repetir porque tem pequenas diferenças, mas isso aqui vai servir para tudo. Então você tem o tarô, o baralho cigano como irradiador. E aqui eu tenho um tarô mesmo, né, que é o tarô que eu mais uso para jogar. Não, esse aqui é o tarô dos dragões. Que é um muito bom para irradiar também. Tem imagens maravilhosas. Ele é um bom tarô, é um tarô muito metafísico na hora do oráculo, mas todo tarô ele é um bom irradiador, né? E a questão dos tarôs para serem irradiadores você tem que ter um conhecimento mínimo das cartas. Elas são boas? Não são? Elas servem para quê? Isso inclui os arcanos menores. A gente se foca muito nos arcanos maiores, mas os arcanos menores, eles são muito úteis. Então, às vezes, você pode irradiar, por exemplo, com 7 cartas de tarô. Vamos pegar que você vai fazer um elixir de prosperidade. Você pega 7 cartas, incluindo arcanos maiores e arcanos de naipe ouros, ou até um 10 de copas, um 9 de copas, que também tem uma energia fantástica, e você faz um elixir maravilhoso focado na prosperidade. Então você precisa ter um conhecimento mínimo do tarô para saber o que cada carta significa mais ou menos. Não precisa ser expert, caraca, eu saco tudo do tarô, batal, eu faço. Não precisa. E os melhores irradiadores são aqueles que têm as imagens mais inspiradoras. Então, por mais que você possa utilizar aquele tarô que ele é só símbolo nos arcanos menores, pode, mas eu prefiro utilizar aqueles que têm imagens, porque a imagem ela é muito forte, ela irradia, e tem umas técnicas muito legais de você passar a imagem para o elixir. Então, vou ensinar aqui uma muito simples agora. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma imagem boa. Aqui, vou pegar essa imagem aqui e brincar.
Olha, a rainha de espadas. Aqui, 9 de copas. 9 de copas é bonito. Aqui, a Imperatriz. Imperatriz, que é uma carta maravilhosa. Peguei aqui a Imperatriz. Então, você quer utilizar a Imperatriz como irradiadora do seu elixir. Você pode colocar a sua carta por fora, tá? É só você deixar ela pertinho, já está irradiando. Você pode colocar ela por baixo. Nesse caso, é muito importante que você seque muito bem o seu vidro para não machucar a carta, tá bom? E você pode colocar por cima, se você não for usar um cristal, tá? Ela vai ficar assim. Então existem formas de você simplesmente deixar a carta irradiando depois que você tiver já feito o ritual. Então, além de poder colocar por cima, se você não for usar um cristal, para irradiar o seu elixir, né, você também pode fazer um trabalho muito bom, que ajuda bastante no encantamento de um elixir, com visualização. Requer um pouquinho de prática e é um pouco cansativo, mas vale super a pena pelo efeito e resultado que dá. Você vai colocar a carta na frente de você, a vela vai ficar entre você e a carta e o elixir vai ficar mais perto de você. Então é você, a vela e a carta. Eu estou falando da vela porque a maioria dos seus trabalhos mágicos e alquímicos vão estar utilizando uma vela ou mais de uma, ou o caldeirão. Se for o caldeirão, não vai ficar tão perto, mas se for uma vela, dá para você deixar ela a uma certa distância. Ou se você quiser deixar ela até longe, não precisa, mas o importante é que a carta esteja diante de você, que você possa olhá-la com clareza e ver todos os elementos, ver todas os detalhes, e conforme você vê, deixar os seus olhos relaxarem e visualizar a carta como se ela estivesse, a imagem saindo da carta, como se ela fosse 3D. Essa visualização, como eu falei, dá um pouquinho de trabalho, mas você transforma no holograma que vai puxando a imagem e vai penetrando dentro do seu elixir. Se tiver a vela perto, beleza, mas se você for utilizar um destilado, não deixa a vela perto para evitar acidentes, porque isso é álcool, né, gente? E então a vela vai ficar um pouco mais afastada e você vai fazer o trabalho direto da carta para o elixir. Você vai puxar aquela imagem por vários minutos e depois visualizar essa imagem dentro do elixir. Isso dá muito trabalho mental e cansa a beça, mas vale muito a pena. O elixir ele fica muito poderoso quando você faz isso. Tá? Então essa é uma técnica legal de puxar uma imagem de um irradiador para dentro da imagem. O mesmo vai se aplicar se você for utilizar um pantáculo, se você for utilizar outros irradiadores também, que não tem problema nenhum. Lembrando que irradiador também pode ser falado, então você pode estar utilizando encantamentos, orações, mantras, outras formas, né, de você passar a energia para a sua poção, para irradiar aquele poder para ela. E aí você fala assim, mas Ed, e o que eu faço se eu não posso beber? Muita gente fala isso. Muitos elixires são licores. Inclusive, eu já cheguei a falar, se não me engano, na nossa primeira aula, que o licor, ele era um elixir, ele sempre foi usado como medicina, né? Ele era algo que era dos feiticeiros, das curandeiras, que depois a igreja passou a fazer, então passou a ser uma coisa típica de monges, de padres, de freiras. Muitos conventos viviam basicamente disso. Eu citei o frangélico e o beneditino como licores que hoje são muito famosos e eram elixires na época, em épocas antigas. Então o licor ele sempre foi focado nesse, que ele é muito gostoso, né? Então ele acabou se transformando numa beberagem, como o café, que era uma bebida sagrada, né? O café inclusive pode ser um ótimo elixir, era uma bebida sagrada e utilizada em altos rituais, e depois simplesmente se transformou numa bebida que você toma de manhã para acordar e pegar o ônibus. Aí você me pergunta, e o que eu faço quando o elixir tem alguma coisa que eu não possa consumir? Isso vale, por exemplo, para o açúcar, para quem é diabético, ou para quem está de dieta, ou o álcool para quem não pode ou não gosta de beber. Você vai fazer uma coisa muito simples. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é o meu elixir. E vamos dizer que isso aqui é um simples copo com água. Uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas. 3 gotinhas e o meu copo com água
ficou completamente vermelho. Esse corantezinho é o símbolo do seu elixir. Uma gotinha dele vai irradiar o poder do elixir para um copo de água inteiro. É a técnica até dos florais. Floral não deixa de ser um tipo, né, de elixir, mas não é o elixir que a gente faz na magia. Mas enfim, isso aqui é o que você vai beber. Nesse caso, o seu elixir, ele tem que ter o máximo de energia possível. Então você tem que fazer um ritual muito bacana, muito bom, um trabalho de visualização, de escolha do irradiador, do potencializador, do agente ativo, das receitas do dia, tudo que você puder fazer para tornar o seu elixir mais forte, melhor, porque quanto mais forte ele for, mais fácil fica ele irradiar com uma simples gotinha um copo com água. Ah, é dia que eu não tenho problema, posso beber, posso encher a cara, posso comer açúcar. Beleza, você vai tomar cálices ou colherinhas, aí vai depender da posologia de cada elixir. A maioria dos elixires que são à base de licor, eles geralmente são uma colher mesmo, uma colher de chá ou uma colher, no máximo, de sobremesa por dia para manutenção. Alguns são um cálice, como era o elixir de Lakshmi, um cálicezinho por dia. E geralmente o período é 21 dias, porque 21 é o tempo ideal para você mudar qualquer tipo de padrão de energia. Então 21 dias seguidos fazendo alguma coisa, você tende a mudar a sua energia. É difícil, tá? Porque às vezes a sua energia é resistente àquilo, então pode acontecer alguns efeitos colaterais ao tomar um elixir. Você pode ver o caso de uma pessoa passando muito mal, por exemplo, ou você passar muito mal. Mas será que eu sou alérgico ao morango? Criei uma alergia maluca? Não, a sua energia simplesmente é resistente àquilo. É resistente à magia do elixir. E aí pode acontecer de você até botar os bofos para fora, o que não é ruim, porque você vai estar eliminando o que não está te fazendo bem. Isso vale também para dor de barriga, tá? Então, elixir, ele vai fazer você muitas vezes eliminar o que não está de acordo com o padrão do elixir. Não é porque o elixir está ruim, pelo contrário, é porque ele está muito bom. Então você elimina mesmo, limpa, e aí você continua tomando e você vai vendo que seus gostos vão mudar, as oportunidades vão começar a aparecer e outras coisas vão começar a mostrar para você o caminho, tá bom? Bom, basicamente eu acho que era isso, tá? A gente vai continuar falando de mais algumas... vamos dar mais algumas dicas na parte de poção, na parte de pó, mas isso aqui é o que eu acho que você realmente precisa saber. Você também vai precisar de várias cores de velas e, se possível, também formatos de velas diferenciados, se você puder. Se você não puder, também não tem problema, basta vela palito comum direto. Alguns rituais vão durar mais tempo do que outros. E você também fica atento a isso. Alguns rituais vão ser simples, você vai terminar em meia hora. Outros rituais vão durar um pouco mais de tempo. Ou alguns vão durar um pouquinho mais de tempo. Então, cada ritual é cada pessoa vai pedir uma coisa diferente. Então, isso daí vai realmente de receita para receita. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de elixir. E a gente se vê na próxima aula.